decidiu mudar radicalmente a forma de se locomover em São Luís. E mesmo com as dificuldades de espaços exclusivos para ciclistas, ladeiras e variação climática, vem conseguindo provar que é possível sim ganhar tempo, economizar e ter mais qualidade de vida. Kit básico do ciclista. Garrafa de água. Garante a hidratação durante a atividade, repondo o líquido perdido pelo suor. Capacete. Cores claras são mais indicadas e devem se ajustar bem à cabeça. Protetor solar. Use o produto no rosto e nas demais partes do corpo expostas ao sol. Silicone protetor. Proteja a região perineal de traumas repetitivos. Luvas. Protegem as mãos em casos de queda e devem ter acolchoamento no centro das mãos. Óculos. Protege a visão e evita cegueira instantânea no caso de olhar para o sol. Há uns 7 anos eu fiz a opção de utilizar a bicicleta como um meio de transporte na cidade de São Luís. E se me perguntarem assim, por que eu passei a utilizar a bicicleta, isso tem a ver com uma praticidade. Naquele momento, 7 anos atrás, eu mudei de um bairro para o outro numa distância de 4 quilômetros. E eu fiz o percurso de carro, fiz o percurso andando, fiz o percurso de ônibus e fiz o percurso uma 4ª vez de bicicleta. E a bicicleta foi imbatível em relação aos outros meios que eu utilizei. Isso daí me deu para perceber que a bicicleta ela pode ser um meio de transporte urbano viável. Apesar dos inconvenientes que alguém sempre vai pegar e apontar, pô, mas tu anda de bicicleta por aí, e como é que tu faz? Tu não fica suado? Sim, eu fico suado, mas daí eu levo uma toalhinha, levo sabonete e tomo um banho, eu não tenho nada contra banhos. Outra coisa que as pessoas mencionam, poxa, mas tu anda de bicicleta em São Luís é muita ladeira, é muito sobe e desce. Não, isso é bobagem. Na verdade, se a gente for realmente comprovar a questão da mudança de relevo em São Luís, vai perceber que São Luís é uma cidade quase plana. Ela não oferece tantas dificuldades assim em termos de subidas e descidas. Não é nenhum esforço sobre-humano andar de bicicleta em São Luís. Outra coisa que as pessoas mencionam muito é, poxa, mas tu anda de bicicleta por aqui com esse solzão, ou então na primeira parte do ano que é chuvosa. Sim, as questões climáticas, elas interferem, mas elas também não criam um obstáculo intransponível para a pessoa que quer e que tem a atitude de andar de bicicleta. O que ocorre na questão da mobilidade urbana em São Luís é que São Luís está concentrado em 2 meios de transporte. Uma parcela pequena da população utiliza carro privado. E uma grande parcela da população utiliza meio de transporte público, o ônibus urbano. Em termos realmente confiáveis, a exatidão da estatística, o que a gente tem de dados atualizados? São Luís tem 1.014.000 habitantes, segundo o censo de 2010. E quantos carros privados, automóveis próprios, circulam na cidade de São Luís, registrados pelo Detran? Com dados atualizados agora desse mês, 174.000 automóveis. Quando eu pergunto isso para as pessoas, tem muitos carros na rua em São Luís, e aí eu pergunto assim, eu faço uma provocação, quantos carros tu acha que tem em São Luís? E as pessoas, sei lá, tem uns 400, 500 mil. Não, São Luís tem 174.000 automóveis em circulação na cidade, o que representa pouco mais de 10% em relação à população urbana. Se a gente pega e faz um cálculo simples, que é pegar a quantidade de carros e dividir pela quantidade de habitantes, a gente vai ver que São Luís tem uma relação muito grande entre de habitantes por carro. Completamente diverso, lógico, de São Paulo, que é a maior metrópole do Brasil, mas também São Luís perde para muitas outras cidades de médio porte, no Sudeste, no Centro-Oeste, inclusive no Nordeste. São Luís está no ranking nacional de automóveis por pessoa, que é lá embaixo. Então, São Luís não tem muitos carros. Aí outra coisa que as pessoas mencionam, a mobilidade urbana. Mas São Luís tem poucas avenidas. Não, a questão de avenidas, São Luís tem uma malha viária que ela é considerável e um perímetro urbano também considerável, que é o segundo maior do Nordeste, com mais de 800 quilômetros quadrados. Né? Então, a gente dispõe de uma malha viária
com extensão suficiente para dar conta das demandas, dos deslocamentos, da necessidade de todo mundo de ir e vir, de sair de casa, ir para o trabalho, para o supermercado, ir para a escola, faculdade e para onde quiser. O problema, mais uma vez, vai voltar, é que a gente está aqui entre dois polos. Uma pequena parcela da população que utiliza um carro privado e uma grande parcela, mais de 600 mil pessoas, que utilizam um meio de transporte coletivo. E aí onde é que entra a bicicleta nisso? A bicicleta ela é um meio de transporte que, segundo estatística do Ministério da Cidade, é utilizado por 7% da população brasileira. Se esse dado percentual fosse aplicado a São Luís, a gente teria em São Luís por volta de 70 mil pessoas, pouco mais de 70 mil pessoas fazendo uso da bicicleta. E quem são essas pessoas? Onde estão essas pessoas? Aí é um problema também local, na nossa cultura, que privilegia principalmente o meio de transporte motorizado, né? O automóvel. O ciclista urbano, a pessoa que utiliza a bicicleta no ir e vir cotidiano, ela é praticamente invisível na nossa cidade. Ela não é percebida, ela não é valorizada. O que é que demonstra isso? Inclusive a nossa falta de estrutura para o uso da bicicleta. Vou mencionar ciclovias, ciclofaixas. Vou esclarecer esse ponto aí que muita gente às vezes me pergunta: aí, Irinaldo, você falou em ciclovia e ciclofaixa. Qual é a diferença? A ciclovia, a gente tem, por exemplo, aqui na cidade de São Luís, nós temos lá na Via Expressa, aquela nova avenida ali perto do Shopping Jaracati, que sai lá no Coafuma. Ali a gente tem uma ciclovia. O que é a ciclovia? É um espaço para a circulação de bicicleta que é completamente separado da circulação de automóveis, de outros veículos, né? Então, na ciclovia, o ciclista ele pedala por um espaço sozinho. Ali vai haver uma delimitação, um obstáculo físico para ele não ter que compartilhar a via com um automóvel, com um ônibus, com uma moto. E a ciclofaixa, o que é? A ciclofaixa acaba sendo só uma delimitação por meio de pintura na própria via do fluxo urbano. Numa avenida, você pega a lateral, aproximadamente uma faixa de 1,5 m de largura, e ali você fazer uma pintura, uma delimitação, botar aquela imagenzinha da bicicleta de tantos em tantos metros e ali agregar a seguinte mensagem: olha, isso daqui é um espaçozinho separado para que o ciclista transite. Em São Luís nós não temos nenhuma ciclofaixa, nenhuma. O que nós temos em São Luís são algumas ciclovias, como é o caso da Via Expressa, como é o caso da nova extensão da Avenida Litorânea, também o caso da Avenida dos Africanos, uma ciclovia de 2 mil e poucos metros. Temos no bairro do São Raimundo, região bem periférica da cidade, e temos na Lagoa da Jansen, nós temos uma ciclovia. Agora, na São Luís Rei de França, o que a gente tem? A gente tem um passeio público do ponto de vista técnico. Aquilo não é uma ciclovia. Aquilo é um calçadão com espaço para a circulação de bicicletas. Só que aquela obra lá, na São Luís Rei de França, ela foi entregue à cidade no ano de 2002. Lá se vão 11 anos sem nenhuma reforma daquele espaço, sem nenhuma intervenção, nenhuma melhoria, sem nem mesmo refazer a pintura, a sinalização. Porque o que define ali o espaço para circulação de bicicleta naquele calçadão? Calçadão é para pedestre e para o ciclista. É uma faixa que há naquele calçadão com uma pintura, uma pigmentação vermelha, e que lá no ano de 2002 tinha as imagens também de bicicletas, que era ali para definir, separar. Olha, ali é pedestre, para cá é a faixa das bicicletas. Passados 11 anos, aquele calçadão já foi quebrado para correção de tubulação, né? Aquele calçadão já foi usurpado pelos empreendimentos, né? Supermercados, restaurantes, lanchonetes, que se instalam ali ao longo da Avenida São Luís Rei de França e fazem daquele calçadão um estacionamento para os seus clientes, né? Então, o calçadão foi sequestrado da população. Então, olha só, aqui na Avenida Beira-Mar, aqui do lado da Praça Maria Aragão, a gente vê esse horário aqui, são 10 para as 11, e o que a gente observa é o fluxo normal, né? O cotidiano, são os ônibus descendo da Praça Deodoro e
a população tentando, né, chegar aí em casa para o almoço. Mas vê só como é uma paisagem urbana que a gente se acostuma, né? O engarrafamento, né? Utilizar a bicicleta como meio de transporte é você subir em cima de uma magrela para sair da sua casa, ir para o seu trabalho, para a sua faculdade, visitar um vizinho, um amigo, alguma coisa. É diferente de você pegar a bicicleta, botar num suporte, num carro, e ir para a Lagoa da Jança, ir para a Litorânea e dar ali um rolezinho e depois, né, você volta lá para a sua mobilidade mais frequente, né, que é o automóvel. Então tem uso para lazer, tem uso desportivo e tem uso para o meio de transporte. Eu estou com um olhar direcionado aí para quem faz o uso da bicicleta como meio de transporte. Fica aí o convite, entre em contato com a gente por meio da Bicicletada São Luís no Facebook ou através do blog pedala.blog.org, né? Então esses dois convites. Outro momento que marca o dia 22 de setembro é o quê? Vários grupos de pedal da cidade, vários grupos, vão fazer seus passeios. São grupos de passeio. Alguns vão fazer trilha, outros vão pedalar na orla, outros vão circular aqui pelo centro urbano, mas a gente vai tentar se encontrar lá na Avenida Litorânea, né? Então, todos os grupos saindo de diferentes pontos da cidade vão convergir, vão se reencontrar, se reunir, melhor dizendo, lá na Avenida Litorânea. Para que a população que esteja nesse dia na praia, nesse domingão, Dia Mundial Sem Carro, que ela olhe para essas pessoas pedalando e pense assim, poxa, tá aí, que vontade de pedalar também, né? Relembrar dessa experiência de liberdade, dessa experiência de vento no rosto, dessa experiência muito humana, né? Muito simbólica até, né? O ponto de equilíbrio que você tem que encontrar em cima de uma bicicleta, né? Então fica aí esse convite. Só a título de curiosidade, registros históricos de 2.500 anos atrás atribuem ao chinês Lu Ban o invento da bicicleta. O modelo de bicicleta que conhecemos hoje foi obra do gênio Leonardo da Vinci, que, na verdade, aperfeiçoou um dos grandes inventos da humanidade. E no próximo bloco, ainda de bicicleta, vamos pegar carona no pedal bike e conversar com o aluno do Unicelma, Rodrigo Silva, que desenvolveu um vídeo bem legal sobre o trânsito em São Luís.